Estamos a criar a transmissão em direto. Portanto, já devemos estar em direto. Vamos agora só aguardar até se juntarem a nós. Já temos pelo menos uma pessoa a ver-nos. Vamos só esperar mais um pouco. Pronto, já temos pessoas connosco. Vamos começar, vamos então dar início a mais um episódio da rúbrica Desconfinar a Geologia, promovida pela GeoNatur. Hoje falamos com a Maria Cristina Vila sobre o conceito da economia circular aplicada às geociências e a sua importância para um futuro mais sustentável. A Maria Cristina Vila é professora no Departamento de Engenharia de Minas da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e investigadora no Centro de Recursos Naturais e Ambiente. Uma pessoa com grande experiência na área das geociências no que respeita à recuperação e valorização de resíduos da indústria extrativa, bem como a sua remediação. Vamos agora então conversar com a Maria Cristina Vila. Eu agradeço desde já à professora pela disponibilidade e por aceitar conversar connosco neste 5º episódio da rúbrica Desconfinar a Geologia, e quero também deixar um agradecimento à Smart Waste Portugal por ter facilitado este contacto. Boa noite, Francisco, boa noite ao auditório. Eu é que agradeço o convite, um honroso convite de parte do Francisco, e agradecimento à GeoNatur por esta iniciativa, estas iniciativas que são importantíssimas para contribuir para o conhecimento, aumentar o conhecimento nesta matéria da geologia, dos produtos minerais, que tanta falta faz à sociedade. Agradeço também à Smart Waste Portugal pela colaboração e ligação, a forma como nos pôs em contacto. Obrigada. Muito obrigado. Professora, quero também dizer aqui ao nosso público que este é um espaço de conversa informal, onde tentamos descomplicar a geologia, trazer também novos conceitos dentro desta área, e incentivamos sempre o público a colocar perguntas neste direto, portanto, estejam à vontade. Irei agora então começar com uma primeira pergunta, se calhar para fazer um enquadramento também desta temática. Professora, para quem não está familiarizado com estes conceitos, o que é o conceito da economia circular aplicada às ciências da Terra? Não sei se terei uma resposta concisa para essa questão. O conceito de economia circular, portanto, surge para aumentar, no fundo, a sustentabilidade da utilização dos recursos, portanto, focado na produção eficiente e na redução de resíduos. Aplicado às ciências da Terra, faz muito sentido, tem, no entanto, uma dimensão, talvez um intervalo temporal diferente daquele que é o conceito aplicado aos bens de consumo, à produção de bens de consumo. Os materiais minerais não são bens de consumo imediato, têm uma cadeia própria muito longa portanto, desde o início tem também aspectos circulares. A indústria extrativa tem, em todo o ciclo de vida de uma mina, e chama-se ciclo de vida, já remete para a circularidade,
que produz resíduos desde o início, desde da própria prospecção, através dos furos de sondagem já estamos a retirar material que não vai ser usado para além dos estudos necessários para o conhecimento, mas e vai sendo produzindo sempre em toda a cadeia. Porém, não temos um produto final de consumo imediato e, portanto, estes resíduos têm particularidades muito específicas e para as quais eu penso que os modelos económicos da economia mineral têm isso em consideração, mas não é fácil de adotar o modelo de economia circular como está, por exemplo, como é facilmente adaptável à indústria têxtil ou outras indústrias que produzem bens de consumo. Eu tenho que fazer aqui deixar aqui uma declaração de interesses, porque eu achei curioso o tema, o título desta nossa conversa, da temática desta noite, geologia circular, não é? Porque eu não sou nem geóloga e, portanto, nem economista. Então, vamos fazer, se calhar, tocar aqui, passar ao lado daquilo que é tecnicamente essencial no nome desta nossa conversa. O nome é um nome. Curiosamente, quando vi o nome, achei interessante, fiz uma pesquisa e onde é que fui calhar? A circularidade da geologia interessa até a artistas plásticos. Achei piada, talvez o Francisco conheça, descobri uma designer alemã que, interessada pelas questões de ecologia e da sociedade, resolveu fazer uma experimentação do que será o que serão os resíduos atuais, se serão recursos minerais, recursos no futuro. Então resolveu criar rochas a partir de resíduos atuais. Francisco. A gênese, está a voltar à gênese, exatamente. Voltar à gênese, de uma forma claro. Um pouco técnica, convencional, artística, mas colocou os materiais por estratos e tentou fazer rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares, uma rocha magmática, uma metamórfica e uma sedimentar, pensando que estes resíduos que atualmente nós vemos como resíduos e que são os nossos desperdícios, no futuro o planeta encarregar-se-á de os incorporar de alguma forma e portanto usou plásticos e restos de materiais de construção, alumínio, metais também, e depois com estratificação e fusão e outros processos, ela lá construiu os modelos de novos recursos à base de resíduos. Portanto, esta questão é interessante que o público em geral, os artistas, pensem nesta questão. A geologia circular foi uma exposição artística até. Portanto, mas, de facto, o planeta tem capacidade de regenerar-se de forma que o ser humano não tem. Nós temos estas condições que apareceram no planeta, que permitem a nossa vida cá, produzimos resíduos, desperdícios de uma forma excessiva, de alguma forma estamos a ser, no fundo, ultrapassados por eles e, portanto, é preciso alterar o paradigma. No caso, claro que com o aumento do consumo, a necessidade de utilização de recursos minerais aumenta também. E aumenta também a produção de resíduos minerais. Então é preciso dar-lhes uma utilização. Sem dúvida, mas eu acho que esse exemplo artístico, ou seja,
não só para a comunidade artística, mas também para a comunidade académica. Aliás, pode ser utilizado como material didático, enfim, experimentar texturas, replicar texturas de certo tipo de rochas, enfim, eu aí vejo uma panóplia de oportunidades, não é? Não estamos a falar de cristais, vão sair materiais muito amorfos, okay? Claro, Mas coloridos, porventura. Claro, mas eu acho que falando do seu percurso académico, professora, muito ligado também a projetos do âmbito de reaproveitamento na indústria extrativa, eu gostava também e vindo também de uma faculdade de Engenharia de Minas, eu gostava de saber como é que tem evoluído este pensamento dentro da indústria extrativa em Portugal, mineira, relativamente a um approach cada vez mais sustentável. Não queira dizer que eles já não tenham desde o início, como a professora o referiu. Mas gostava de saber como é que tem evoluído ao longo destes últimos anos esse pensamento. Há quem diga que ainda são céticos, pronto, para dizer que ainda são, não sei. Eu sou otimista, sou portuguesa, europeia. A Europa, na última década, investiu muito nas matérias-primas minerais, porque, por necessidade mesmo, por escassez, sobretudo, dos minerais de alta tecnologia e, portanto, a necessidade, a procura desses minerais para como matéria-prima para a alta tecnologia, da qual nós dependemos e por ela qual comunicamos, estamos a comunicar, qual comunicamos, não estaríamos aqui se não fosse esse desenvolvimento. Isto aumentou muito a procura de minerais, matérias-primas minerais, que nos anos pós-guerra não tinham utilização, era pouca utilização. Hoje utilizamos metais que pela sua escassez naturalmente, mas pelas suas propriedades e importância para o desenvolvimento tecnológico, os coloca como na lista dos metais críticos, e a Europa identificou uma quantidade de metais críticos que são críticos 30. Precisamente por estar deficitária neles e o seu desenvolvimento depender deles. Portanto, deu particular atenção às matérias-primas minerais na última década, promovendo o estudo, o desenvolvimento, a investigação e desenvolvimento nestas matérias, com grande ênfase na reciclagem, no desenvolvimento de matérias-primas minerais secundárias, portanto, o aproveitamento a partir de resíduos, sejam eles da indústria extrativa, sejam eles de outras indústrias. E, naturalmente, Portugal também tirou partido desses incentivos, dessa política europeia, porque nós estamos na Europa. Agora, os países têm diferentes tempos, avançam a ritmos diferentes, naturalmente, e também nos países mais desenvolvidos, eu creio que os resultados não são imediatos. Claro, claro. É um processo. Houve muito desenvolvimento, foi estudado, agora estamos na fase de fazer scale-up, se calhar, de passar à parte de implementação mesmo económica, mesmo empresarial, industrial, consolidar isso e desenvolver mais ainda que é necessário desenvolver. Mas eu penso que haverá céticos, com certeza, algumas pequenas indústrias, e aqui é também importante ver que temos escalas diferentes, dimensões das indústrias muito diferentes. Os metais base exploram-se em
instalações de grandes capacidades. Uhum. Os minerais, os críticos, os mais tecnológicos, como existem em menor abundância, não poderão ter dimensões tão grandes. Claro. E, portanto, há pequenas instalações, ou melhor, sim, a capacidade a dimensão dos empreendimentos exige É distinta. Sim, sim, sim. tempos diferentes, maneiras de produzir também ligeiramente diferentes e, sobretudo, comunicação, relação com as autoridades, com as instituições, também um pouco diferente. Claro, claro. Eu acho Mas eu creio que Portugal não está para trás. Também está a par e a evoluir, e evoluiu nesse sentido. Esse tipo de pensamentos, sem dúvida, também todos esses metais, uma das grandes questões, e os críticos, é também a dificuldade que é também do extrair, não é? Do próprio minério, não é? A tecnologia que também é preciso, o investimento que também é preciso, e depois isso tem a ver com a escala, se é um grupo grande, se é uma multinacional, etc. Enfim, eu acho que isso tem de estar tudo na balança, obviamente, quando é preciso fazer este avanço. E precisamos não apontar o dedo só a um setor, mas realmente perceber como é que esse setor individualizado, caso a caso, funciona, não é? Porque é muito fácil apontarmos o dedo a uma indústria e não perceber mesmo o contexto de cada empresa, não é? De cada setor, não é? E que é regulado, é um setor regulado. Sem dúvida, sem dúvida. E não se pode mesmo apontar, ou melhor, colocar no mesmo saco tudo o que é indústria extrativa. Não. Há muito boas práticas, há contributo para a economia valiosíssimo, boas práticas económicas, sociais, ambientais. Naturalmente que também existem maus exemplos. Existem maus exemplos em todos os setores da sociedade, ok? Em todas as indústrias de calçado, têxtil, todos têm maus exemplos de gestão. Práticas. Portanto, eu não punha um estigma na indústria extrativa. Claro. Eu acho que é essencial É assim, se ela existe é porque também nós estamos a contribuir para que ela exista, não é? Quer dizer, basta olharmos para a nossa casa, para o nosso apartamento, onde quer que nós desejamos, todos os materiais, quer dizer, vamos ao bloco operatório para nos fazerem uma cirurgia, todos os metais estão lá, não é? E às vezes até os mais tecnológicos porque são precisos, não é? Em certos equipamentos, e é isto que às vezes, se calhar, não é tão perceptível. Com muito pragmatismo, Francisco, no nosso dia-a-dia, tudo o que não é cultivável é mineral, é de origem mineral. Eu acho que só esse... É mesmo assim. Agora, a indústria extrativa fornece a matéria-prima mineral para todas as outras indústrias que vão produzir os bens de consumo para o nosso dia-a-dia, para a nossa sociedade, para a saúde, que tanta falta faz, os meios de comunicação, enfim, tudo na nossa habitação, etc. Falando da indústria extrativa, estamos aqui a falar de resíduos, mas o que são esses resíduos da indústria extrativa? Ou seja, quais os diferentes tipos que existem, minas, pedreiras, etc. Ok, então em termos mais técnicos agora, temos a considerar que, se estivermos a pensar em minas metálicas, explorações de minérios metálicos, temos os dois tipos de resíduos, principalmente dois tipos de resíduos. Um primeiro que é constituído pelo
o solo de cobertura e a rocha que é preciso remover para aceder ao jazigo mineral. Isso normalmente são resíduos são partículas grosseiras, portanto, e que se depositam perto onde ocorrem os depósitos minerais, portanto, perto da mina, das instalações. E geralmente inertes, certo? Ou existe alguma... Depende da metalogenia e da geologia da zona, naturalmente, mas são mais inertes do que os resíduos depois do processamento. Já lá vamos. Portanto, estes depositam-se normalmente em pilhas a céu aberto, em escombreiras, são considerados os escombros. A substância útil, o minério é trazido. Às vezes as próprias instalações de processamento são subterrâneas também, quando a exploração é subterrânea, mas muitas vezes são à superfície e passa por sucessivos estágios de beneficiação por forma a obter a substância útil com o maior grau de pureza possível para formar o concentrado, que será aquilo que depois fornece, será matéria-prima para a indústria metalúrgica. O processamento de minérios, nas instalações de processamento de minérios, também chamadas de lavarias, em português, no nosso calão industrial, lavarias, normalmente obriga a moagens da rocha, do material mineral, e portanto vai conduzir a uns resíduos que são constituídos por partículas muito finas, estamos a falar da ordem dos micra, dezenas, centenas de micra, depende, e também são tratamentos, muitas vezes tratamentos, na maior parte dos casos, quase sempre, via úmida. Portanto, estes resíduos constituem então uma polpa que segue, pois, por condutas para instalações de tratamento de resíduos, ou instalações Tailings Storage Facilities, em inglês, deposição de resíduos, cujo local é normalmente escolhido com base na geologia, na topografia, na sismicidade, hidrogeologia também, portanto, onde se arranja, há casos em que são as instalações de deposição de resíduos ficam a alguns quilómetros das instalações de tratamento. Ok. E estes são... ok, o problema sempre é um problema de volume. Estamos a falar tanto dos escombros, dos resíduos de rocha, como dos tailings, os resíduos rejeitados. Estamos sempre a falar de volumes muito grandes, se a instalação tiver grande capacidade, mas tem que ser mesmo, são volumes muito grandes. E aqui há diferentes métodos de deposição destes resíduos. Atualmente, em Portugal, para que as pessoas percebam, a deposição em barragens de rejeitados, que tem sido falado nas notícias, sobretudo por causa dos acidentes, os últimos no Brasil, acidentes de grandes dimensões, em Portugal não se constroem barragens dessas, já as barragens autoconstruídas, nos atuais projetos não existem, já não são permitidas, e portanto são barragens que se constroem para o efeito. Mas há outras técnicas de deposição, nomeadamente as que retiram a água dos resíduos e são depositados quer em pasta, portanto com mais ou menos espessos, às vezes até mesmo secos, por resíduos filtrados. Esta água é tratada porque a circularidade aqui entra, as instalações de tratamento de minérios recirculam muita água
usam, caso contrário também não teriam condições de operar, de trabalhar. Claro. Portanto, o tratamento e a recirculação da água sempre aconteceu. Depois temos outro tipo de resíduos, quando estamos a falar de explorações de inertes ou de rochas ornamentais, etc. E podemos ter também escombro ou podemos ter lamas das serragens de rochas. Estes são menos reativos, quase sempre, estes sim são mais inertes, e são mais fáceis de incorporar, de utilizar, tanto em materiais de construção com outras aplicações. Voltando um bocadinho atrás, ainda há a possibilidade nos rejeitados fazer a codeposição, que é a prática mais, se calhar, sustentável, que é juntar os rejeitados com os resíduos da rocha, os escombros, com vista ao preenchimento das cavidades deixadas pela extração mineral. Ok, não quero fazer disto uma lição, não sei, provavelmente escapou-me alguma coisa. Não, está ótimo. Eu acho que a seguinte pergunta que tenho para colocar vem exatamente disso, é este reprocessamento e a valorização também destes resíduos mineiros noutros setores. Para uns é mais fácil que outros, na questão das pedreiras, dado que são mais inertes, estão menos quimicamente ativos, não é? Quais são, o que eu pergunto é, em Portugal, quais são os maiores entraves, e na Europa também, não é? Temos de nos enquadrar também no continente. É esta tecnologia, são os poucos estudos, que eu não acredito, que já existem muitos, a legislação é a viabilidade económica desta extração? Provavelmente uma combinação de todos. Eu acho que o Francisco está a referir à possibilidade de remuneração dos resíduos. Exatamente. Não é? O que acontece é que, dependendo do tipo de mina, daquilo que se produzia no passado, assim os resíduos têm interesse ou não em alguns metais atuais. Existe, de facto, algumas as escombreiras ou algumas instalações, antigas barragens de rejeitados, com interesse, com elementos de interesse económico. Há a dificuldade legal de exploração, há uma dificuldade ligada ao dono dos terrenos, se quiser, não sei, portanto, de exploração, ou que não está bem desenvolvida. Por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, e há empresas a fazerem isto mesmo, a comprar terrenos que têm antigas escombreiras. Para fazer remining. Exatamente, porque são transacionáveis. Em Portugal não são, a maior parte não são, mas nos Estados Unidos fazem isso. Portanto, o empreendedor compra o terreno, explora, recupera os metais de interesse que lá possam existir, e os metais, sobretudo antigas minas, como eu já disse, que deixaram nos rejeitados pequenas quantidades de metais que na altura não tinham aplicação, não tinham uso, e que hoje são metais de alta tecnologia, sei lá, índio, germânio, etc. Portanto, existem pequenas quantidades, gálio, e portanto tem um valor económico importante. Não é fácil, se calhar, ou melhor, não justifica a abertura de uma mina a grande profundidade, porque a quantidade é muito pequena. Agora, recuperar de uma pilha que está ali à mão, se calhar é interessante do ponto de vista económico. E há investidores, há empreendedores a fazer isso, recuperam o metal, vendem, recuperam a parte ambiental, porque devolvem à natureza
fazem a recuperação paisagística e ambiental daquele terreno e depois vendem o terreno valorizado e, entretanto, com o metal pagaram esse empreendimento. Isto existe, é uma pequena escala, portanto, são Claro. uns imobiliários. Empreendedores, Okay. exatamente. Empreendedores. Isto implica ter, por exemplo, métodos de detecção dos metais-alvo expeditos. Claro. E isso não precisa ainda de algum desenvolvimento. E de ser comercializável, não é? Mas eu também acredito que tem algum futuro, porque não justifica estar a fazer sondagens da maneira tradicional, clássica, que são importantes e se fazem, obviamente, terão sempre uma relevância grande. Num pequeno depósito, comparativo, sim, pequeno, pode ter milhares de metros cúbicos, mas ainda assim é pequeno. É pequeno, à escala. Exatamente. Claro. É preciso algo mais, para um primeiro teste mais expedito. Portanto, este interesse, esta possibilidade existe. Em Portugal, não é assim tão fácil. Agora, temos passivos ambientais que têm estado a ser recuperados e bem pela Empresa de Desenvolvimento Mineiro desde 2000, portanto, um projeto de recuperação de centenas de passivos ambientais. Isso é importante, é muito importante. Estamos melhor do que estávamos antes, em 2000, por exemplo, há 20 anos atrás. Existe a utilização de alguns resíduos, nomeadamente de pedreiras, de rochas de incorporação noutras indústrias, sobretudo na indústria cimenteira. A indústria cimenteira tem uma grande abertura, está muito interessada em diminuir as suas emissões, porque com o crescimento populacional dificilmente nós conseguiremos produzir menos betão, menos cimento do que produzimos, e é uma indústria bastante consumidora de energia e, portanto, precisa de diversificar os produtos. Está aberta a resíduos, ou seja, resíduos vêm. Aberta a resíduos e utiliza, não só em Portugal também, as nossas cimenteiras portuguesas também o fazem fora, portanto, a diversificar os produtos que fazem por forma a terem um betão green. Claro, claro. É um bocado estranho meter o green na palavra betão, mas obviamente que se a pegada for diminuída, não é? Acho que faz todo o sentido. Aliás, eu acho que não só na cimenteira, nas cerâmicas, enfim, todos metem essa marca, assim que utilizam também certas percentagens. A questão às vezes é qual é a percentagem para passar a ser... Ok. E aí é que, em termos de modelo circular, essas percentagens não se aproximam do 100, estão muito longe. Claro. Os produtos minerais não podem ser, à escala da nossa sociedade, não se vislumbra que possam ser 100% recicláveis. Claro. Mas com a percentagem adequada em cada indústria, acho que... Claro, no panorama global faz sem dúvida a diferença. Eu já estou a ver que temos aqui pelo menos uma pergunta, acho que vem também de acordo com uma questão que já foi mencionada. Nós não estamos a ver diretamente, mas o Bruno está aqui a repescar as perguntas. Eu consigo ver aqui, é uma sobre exatamente estes metais críticos e o porquê deles serem críticos para a Europa, porque existe uma potência no mundo que está cada vez mais a comprar estes recursos, não só no espaço no territorial deles, mas em outros. Portanto, é esta pergunta, professora. A dependência da China nestes metais é preocupante? Acham que algum dia vamos deixar de depender deste país? Esta é uma pergunta com peso. Pois,
A China avança, ou melhor, a ritmos diferentes do resto do mundo, sobretudo dos países da Europa. A Europa é uma referência, é um continente de referência na proteção dos direitos humanos, das sociedades, não é? Do bem-estar dos indivíduos. A China não tem essas preocupações. Na Europa nós temos para abrir uma indústria, uma nova mina, atividade mineira, é preciso licenciamento não só ambiental, mas também a licença social para operar, ou seja, tem que ser socialmente aceite. Okay? Bom, isso causa, para além do território ser limitado fisicamente, em recursos também, coloca a Europa numa incapacidade de produzir recursos minerais ao ritmo que os consome, que necessita. Claro. A China e outros países asiáticos, para além de terem abundância, abrem uma mina atrás de cada casa, mais ou menos, exagerando, vamos lá ver, exagerando, têm a produção de metais de alta tecnologia muito mais desenvolvida do que têm as práticas ambientais ou sociais. Não é? Portanto, esta questão da circularidade, de modelos circulares, eles estão a começar a pensar nisso, mas primeiro querem produzir metais para vender para o resto do mundo. Eu acho que é verdade, é sem dúvida, é um approach, como se diz em inglês, que fazem. Eu acho que nisso podemos, se calhar, aprender esta maneira, esta esperteza, saloia, se calhar, de estar à frente desta corrida pelos recursos, que foi basicamente o que eles fizeram. Eles basicamente sentiram uma necessidade de explorar além território, de fazer tradings, de comprar empresas nesse setor, de fazer trading de construção de estradas, hospitais, para depois terem acesso ao recurso mineral desse país. A China comprou só a maior reserva de cobre do mundo, na América do Sul, há cerca de alguns anos atrás. Lembro-me de ler isso durante a minha tese de mestrado, e realmente é o que se chama o neocolonialismo. Agora, eu acho que é até quando, não é? Até quando é que é possível, não é? Até não haver mais, até não... Lá está. Eu acho que aí, e já tínhamos mencionado, a questão da política, dos decisores políticos, é muito vital para o futuro de qualquer região, qualquer país. E isso aí tem de haver mais restrições para esse tipo de approach. Não tenho resposta para isso. É uma resposta que não dá para... Não é concreta. Não sei se tenho esperança. Não tenho resposta, claro, e não sei se tenho esperança, porque o boom começou... Quando andava a estudar, as minas estavam a fechar, as minas de carvão aqui da região do Porto, e para alimentar as centrais termoelétricas, termoelétrica aqui mesmo, à beira, onde se produzia o carvão, mas ficava mais barato consumir carvão vindo da China. Pois. E isto já vão mais de 30 anos. Portanto, eu não sei se tenho muita esperança relativamente. Claro. Não, a esperança eu acho que existe. A esperança existe, e a esperança é esta mentalidade. É, como a professora disse, a mudança do paradigma, ou seja, a mudança como nós, pessoas, também temos algo nas nossas pequenas ações que podem refletir este avanço, este capitalismo sobre os recursos, e se calhar começar a desassociar ou fazer o decoupling dos recursos naturais e do crescimento económico, porque estão sempre colados os dois. Portanto... Não tem como não estar também, não é? Claro. Porque o facto de não produzir, e é por isso que são críticos para a Europa, porque coloca-nos numa dependência de terceiros muito grande. Um risco de fornecimento. Claro.
o risco de fornecimento, sim, não sim. é? E a importância Exato, económica, é exatamente, é isso, isso, são os eixos. isso. Portanto, a ex-União Soviética foi aquele bloco fechado porque se autossustentava, produzia as Claro, suas próprias claro. matérias-primas, não dependia de terceiros. Se dependesse, não podia estar fechado. Portanto, Claro, mas isto quer dizer, agora, não, agora o conceito é, pronto, então temos sorte porque é um país com muitos georrecursos, com muita dispersão, mas e aqueles países que não têm, não é? E depois é difícil classificar essa dependência, porque para alguns tem mesmo de existir, para alguns territórios arquipelágicos, o que seja, é, é vital esta dependência. foi. E, sem dúvida. E é aí na sustentabilidade que eu acho que. Sim, eu ia dizer que era justamente na sustentabilidade. Sim, ia dizer que era aí na sustentabilidade que eu acho, e com algum orgulho, que a Europa está bastante à frente, pelo menos dessas economias asiáticas. E nem tudo, não vale tudo, e portanto é bom estarmos conscientes da necessidade da sustentabilidade e do modelo de produção e de consumo melhor. Em 2017, vendo uma transição, aliás, representavam 10%, eu acredito que agora representem mais. Quais são estas consequências desta exploração dos recursos minerais metálicos? Estes minerais metálicos. Com alguma apreensão, incerteza, obviamente. Existe um grande desequilíbrio entre o fabrico, a produção e a utilização, e não sei, não tenho uma resposta e um cenário. Se por um lado nós procuramos caminhar na direção de uma produção com utilização de energias mais limpas, por outro lado, essa transição energética, esse caminho, vai nos obrigar a consumir, a produzir, a explorar mais recursos minerais,
porque a verdade, mas tem aumentado sempre, a verdade é que o consumo de recursos minerais tem vindo a aumentar sempre, aumenta a população está a crescer e, portanto, é um desafio, Gigante. desafio mesmo, grande, Exatamente. grande, e que, não, que de facto vai demorar tempo e vai, vamos ver até onde é que conseguimos chegar. Vamos ver até onde conseguimos chegar, não é? Com o tempo, vamos caminhar nesse sentido, mas há aqui um compromisso muito grande mesmo entre aquilo que é a utilização das energias limpas e o consumo de recursos naturais que a sua geração e armazenamento Claro. impõem. Acarreta, claro, claro. Uh, Tem que existir esta balança, temos de sempre ver a sustentabilidade, que é um termo tão falado, mas é um termo por vezes subjetivo, porque é uma Porém, cadeia de valores tão grande que às vezes é foi. difícil quantificar. Curiosamente, na área da engenharia de minas, às vezes encontros com pares, já há concorrentes que não gostam de utilizar a palavra sustentabilidade na exploração na indústria extrativa. Preferem utilizar e recomendam que se utilize mineração responsável, com responsabilidade. Quando implica a sustentabilidade, os recursos, a utilização não, a exploração, a produção de recursos minerais não consegue cumprir. É quase uma utopia. Agora, e estamos a cair neste paradoxo de querer produzir energias limpas, mas que consomem mais recursos naturais. Portanto, aqui. Mining, este urban mining, enfim, os resíduos eletrónicos também são uma grande fonte de metais críticos, metais. Sem dúvida, sem dúvida. É, sem dúvida. Aumentar a utilização de metais reciclados, portanto, a partir de matérias-primas secundárias. Isso sim, consegue-se. Agora, e tem estado, lá está, também fruto do investimento da União Europeia na procura desse aumento de reutilização, reciclagem, utilização de materiais secundários, tem aumentado e vamos continuar. Agora, provavelmente os fluxos de materiais que se conseguem a partir das matérias-primas secundárias não são suficientes para suprir todas as necessidades que o nosso desenvolvimento atual exige. Mas temos ainda muita margem para aumentar. Claro, eu acho que. Eu acho que Sim, sem dúvida. Sim.
Esta é um bocado sim, a chave e é um setor... sim. Portanto, eu estou com um delay, professora, pode falar no agora. fundo... bom. Às vezes sinto também um delay. Mas, no fundo, há uma diversidade muito grande nos metais e nos elementos que podemos produzir a partir de matérias-primas secundárias, não é? E que provêm de origens, podem ser provenientes de origens muito distintas. E dependendo das origens, e isso lá está, no fundo, à semelhança das matérias-primas primárias, dependendo da sua gênese, da sua origem, também a forma de extrair e de concentrar é diferente e é condicionada por isso, por as associações que encerra em si. Mas sim, a resposta é sim, é incorporar cada vez mais a utilização de matérias-primas secundárias, havendo a necessidade ainda de muito desenvolvimento, de muita pesquisa, nomeadamente nos processos de recuperação. É importantíssimo também o desenvolvimento, a procura, a investigação em processos de recuperação, menos consumidores de energia e menos consumidores de água e, eventualmente, que utilizem reagentes menos nocivos para o ambiente, com substituição de técnico. No fundo, conduz ao desenvolvimento de novas tecnologias, basicamente. Eu estou totalmente de acordo, é também um bocado esse processamento que também tem de ser um processamento green, que também não possa ainda adicionar mais uma pegada carbónica, juntando reagentes, ácidos, etc. Portanto, existe também muito investimento, por exemplo, na questão da biolixiviação. Sei que a professora também tem estado envolvida em projetos sobre a biolixiviação de resíduos mineiros, e é exatamente este approach mais orgânico, menos impactante no ambiente, que tem de ser levado, porque também de estar a reciclar e depois estar também ainda a adicionar mais, obviamente que vai sempre gerar algum resíduo, hein? Não podemos iludir e pensar que é um círculo completamente fechado. Eu, às vezes, quando se diz closing the loop e o conceito de economia circular, que é um círculo completamente fechado, eu acho que as pessoas têm de ver que não pode acontecer isso, não é? Eu acho até que os geólogos se oporiam a tal fechamento do círculo, porque senão deixava de haver lugar para a prospecção, para a pesquisa de novos recursos minerais, não é? Que é uma parte importante da atividade do geólogo. Mas efetivamente não pode ficar encerrado, que precisa de input novo e há sempre uma produção de resíduos. O que é desejável é que esses resíduos não sejam perigosos para o ambiente, sejam depositados em locais seguros e que não gerem potencial perigo para o ambiente e para a saúde humana, naturalmente. Portanto, isso, sim. Falando dos processos de concentração que conduzem, as tecnologias que conduzem à recuperação de metais, que são aqueles que põem mais desafios pela sua associação, pela sua gênese, e que tradicionalmente recorrem a processos físicos e químicos, e que são, de facto, obviamente que tem que ser, não pode caber na nossa cabeça que se vai
ao fundo e tira-se uma pedra e aquilo, num estalar de dedos, se transforma num metal, é ouro. Existem alguns metais nativos, mas não servem para aquilo que nós consumimos. E, portanto, nesse sentido, são sempre processos, tecnologias que envolvem um consumo energético elevado e também a produção de resíduos e o recurso a produtos que não são, que alguns que colocam alguns cuidados, a sua deposição ou largada no ambiente coloca a preocupação e, portanto, é preciso muita contenção, muito estudo, muita precaução na utilização. Procura-se cada vez mais utilizar reagentes alternativos e não tem mesmo químicos de base natural, tentar, e faz estudos, e é outro desafio importante, para arranjar reagentes alternativos menos perigosos para o ambiente, cuja produção dos próprios reagentes, muitos deles são feitos a partir de matérias-primas minerais, quase todos, não é? Praticamente todos, sim. O que não é cultivável é minerado. E, portanto, tentar utilizar materiais, reagentes, produtos com menor pegada ecológica. Entram aí agora também os processos biológicos que que já são utilizados, a biolixiviação é utilizada desde da antiguidade, quase do tempo dos romanos, já existia, não com a consciência de que estavam a utilizar micro-organismos para dissolver metais, mas ela existia naturalmente. E, portanto, o que se faz é utilizar, portanto, sim, recorrer a determinados micro-organismos que têm essa capacidade no seu metabolismo, utilizar os metais, o enxofre também, permitindo a dissolução dos metais num licor, num lixiviado, e que depois, por outros processos, o permite obter o metal. Também, é importante aqui, em termos económicos, introduzir a variável tempo, porque numa atividade económica o tempo tem um preço e, portanto, são sempre processos de baixa capacidade, são processos morosos, mais lentos, são cinéticas naturais, portanto, muito mais lentos do que os processos que nós estamos ali com uma cadência artificial que nós produzimos para produzir aquela capacidade certa. Nos processos biológicos isso é mais difícil de conseguir, consegue-se, mas é mais difícil. E por outro lado, coloca-nos numa franja, a trabalhar numa franja de teores, isto é, a concentração de metal que o minério tem, limitada, porque não temos micro-organismos para todos os metais, nem em todas as concentrações de metais. Se os metais são tóxicos para o ser humano, também o são para os micro-organismos, não é? E, portanto, mas sempre que possível, e é muito possível e viável, se estivermos a pensar na recuperação de metais a partir de resíduos mineiros, obviamente. Claro. Sim. Estamos sempre a falar em escalas diferentes. Estamos sempre aqui, há processos que são aplicáveis e desejáveis, mas sempre a uma escala, uma cadência de produção muito inferior àquela que é exigida pelo consumo.
da sociedade. Claro, claro. Portanto, o que temos é que tentar aumentar a cadência de produção dos processos de baixas emissões de CO2 e contrabalançar com os outros processos. Sem dúvida, professora. Aqui, para também facilitar todas estas aplicações, todos estes mapeamento dos metais, destes resíduos, das componentes, eu acho que a utilização do passaporte de materiais, especialmente de resíduos, em qualquer indústria, acho que é uma das soluções para aumentar este conhecimento, não é? Sobre as propriedades específicas, a professora referiu esse tipo, certas bactérias com certa temperatura, com certos condicionantes são mais eficientes ou conseguem mais aquele metal do que outras, enfim. Eu acho que pode aumentar a versatilidade da aplicação destes resíduos. Como é que se prevê aplicar este princípio, não só na indústria extrativa, que já tem, obviamente, a caracterização do recurso, o resíduo vai ficando um bocado para trás. Como vê agora, e acho que é o papel de nós, sendo nós geólogos, sendo nós engenheiros de minas, enfim, eu acho que tem de haver também uma multidisciplinaridade entre todos para contribuir para este conhecimento e para formar um passaporte de cada tipo de resíduo. Exato, nós estamos na era da digitalização, a Internet of Things, portanto, esse tipo de informação, o rastreio dos produtos que consumimos, poder rastrear a origem, o percurso dos produtos que consumimos, é importantíssimo no controle de tudo, não só da origem, dos processos que utilizou, dos resíduos gerados, da mão de obra, das condições sociais em que foi produzido. Acho que é uma ferramenta, não sei se diria ferramenta, mas é essencial, é um passo a dar, é preciso evoluir nesse sentido cada vez mais e há meios de o fazer interessantes para os materiais naturais, minerais, terem um carimbo. Um passaporte, uma impressão digital, uma impressão digital. Exatamente. Eu sei de um exemplo, professora, na Holanda existe uma empresa startup que está exatamente a facilitar estas simbioses industriais, ou seja, o que é resíduo numa indústria pode ser o recurso na mesma indústria ou noutra, mas normalmente o resíduo, que é resíduo numa indústria, fica como resíduo nessa indústria. O problema às vezes é esse, e então ele basicamente criou como eles chamam, um Tinder para matérias-primas, neste caso resíduos, não é? Que são matérias-primas, acabaram com a ideia de resíduo, mas sim onde as necessidades de uns encontram-se, não é? É um matchmaking, é uma plataforma de match entre as necessidades de um e outro. E isto são soluções que já existem, não é? Que estão a começar. E vai contribuir muito para o aumento da reciclagem e da diminuição de resíduos, sem dúvida. E para um preço justo claro. E também é um setor que não está regulado, ou seja, também vai haver necessidade de, quando esses resíduos começarem a agregar valor, não é? De também regular, não é, o preço. Eles já agregam, não é? Agora é efetivamente necessário estar regulado, obviamente. Claro. E a regulação desse passaporte, dessa prática, é um progresso, será um progresso para toda a indústria, sobretudo para a indústria extrativa, porque contribui seguramente para acabar com as más práticas, com os maus exemplos de atividade
Claro, 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 que claro. não vai de acordo com as boas práticas e com a legalidade. A legalidade, claro. É? Existe também em conversa com uma empresa também de produção de matérias-primas, existe também um fator, e por isso é que falei da necessidade de haver uma entidade regulatória, porque existem também certas barreiras. Por exemplo, o resíduo num país, para atravessar o outro, tem uma data de questões que é difícil. Eu acho que é isso que é preciso também de começar a facilitar mais porque, enfim. Mas para facilitar, de facto, o resíduo tem que ter o documento, não é o documento, não é um papel, é as características que permitem transitar. Isso é importantíssimo. Agora perdi-me, mas há um problema aqui, vejo aqui um problema que tem a ver com, no caso português, do acompanhamento das autoridades à atividade da indústria extrativa. O processo, portanto, o licenciamento é um processo burocrático, obriga a determinados estudos, é difícil porque as regras são as mesmas para pequenas e grandes empresas, mas ok, é necessário, é importante. O que me parece que era necessário, que fazia falta, era um acompanhamento por parte das autoridades, das instituições, de prática no campo, no local. E sem esse acompanhamento, se tivesse instituído naturalmente, seria muito mais fácil alertar e fazer com que as autoridades sentissem a importância de ter esse, no fundo, essa validação, o rastreio, o percurso dos minerais, dos materiais minerais. A forma como não se faz atualmente o acompanhamento, não há um acompanhamento constante como deveria ser, pelo menos não há a todas as atividades, a todo o tecido empresarial, faz-me recear que se calhar a regulamentação vai atrasar-se muito. Necessita ter esse maior detalhe, Maior detalhe e a noção, a sensibilidade das autoridades para a importância da eficácia. Portanto, não é só exigir, é preciso acompanhar, é preciso incentivar. Ter indicadores de performance. Esse é o meu receio, mas sem dúvida que havemos de caminhar para lá. Não sei se eu vou ver isso, mas havemos de caminhar para lá. Havemos de caminhar. Professora, estamos agora a chegar à reta final. Eu quero perguntar também, pedir também ao público que nos vê, agradecer desde já a presença, mas também a fazerem-nos chegar as últimas perguntas que queiram colocar. E agora uma pergunta um bocado, bem, é atual, porque todos nós estamos a viver este momento de pandemia, de confinamento. Eu pergunto à professora, terá esta pandemia proporcionado uma reflexão global sobre esta necessidade de criarmos este balanço que tanto aqui falámos entre o mundo natural e nós, humanos, principalmente no que respeita a esta gestão de recursos, sejam eles biológicos, geológicos, qualquer... Eu acho que algumas entidades, algumas empresas, tecido empresarial, acho que também fez, e espero que te tenha proporcionado este momento de pandemia para fazer pensar também sobre certas ações que são tomadas. Por um lado, acredito que sim, em termos de consciência, de reconhecimento de que o mundo pode mudar. Por outro lado, em termos de exploração de recursos minerais, penso que aquilo que a pandemia vai acabar por fazer é
gerar mais uma crise económica que está à vista, não é? E que vai chegar aos recursos minerais, e as grandes crises económicas têm afetado a produção da atividade extrativa. Com diferentes tempos. Uma crise económica começa por se traduzir na descida do preço dos metais, dos materiais, na diminuição da procura a seguir, e, portanto, a existência de estoques. Atualmente a nossa cadeia de materiais não utiliza grandes estoques. Quando a procura diminui, aumentam os estoques, e depois isso conduz a uma crise económica, de facto, uma diminuição do potencial económico das empresas e de capacidade de produzir, com as consequências que daí advêm, empresas que encerram, etc. E depois demora um ciclo destes, uma crise destas, depois tem, num período, uma vida útil de uma atividade extrativa, pode ter uma necessidade de períodos superiores a 5 anos para recuperar. Portanto, se por um lado a sociedade consciencializa-se de que é necessário, de facto, reavaliar os consumos, e isso sim, eu penso que aí sim, esta pandemia nos fez pensar, refletir sobre o nosso consumismo, as nossas necessidades desnecessárias. Muitas vezes, na parte económica, se calhar é só mais um ciclo de depressão. Não sei. Já temos experiência, De que já temos experiência não muito longínqua, não é? Exatamente. Ainda estávamos a sair de uma crise, não precisávamos de outra. Pois não. Eu acho que e a minha próxima pergunta, aliás, já a finalizar, era exatamente como é que nós, população, podemos contribuir para uma melhor gestão destes recursos naturais, com maior aproveitamento e menos geração de resíduos, não é? Qual é o nosso papel? Primeiro é consumir menos. E agora conseguimos perceber que sim, conseguimos consumir menos, e de facto continuar nesse caminho. Em termos de recursos minerais, eventualmente, e estas conversas também servem um pouco para isso, a Geonatura, as atividades que desenvolvem todas as empresas que têm essa preocupação de contribuir para a divulgação, para a educação, para a geologia, a educação para os recursos minerais. Eu lembro-me que, e para a sociedade compreender que os recursos minerais não se regeneram, não são recicláveis à cadência da vida humana, não é? E a sociedade tem uma lacuna enorme de educação para os recursos naturais, e sobretudo para os recursos minerais. Foi fácil à sociedade implementar a educação ambiental, a educação cívica, entrou pelos mais pequeninos nas famílias, programas de divulgação. Ainda faz falta mais, não se pode parar com a educação ambiental, faz falta mais, faz falta continuar, mas em nenhuma das ações que eu presenciei, o que eu assisto, nunca há o ênfase de chamar a atenção, ou melhor, é muito raro na televisão, nos programas de divulgação, ter a chamada de atenção para os recursos minerais, os recursos
que são recursos naturais. E essa literacia que a sociedade necessita é muito importante para mudar o paradigma e, no fundo, para alertar também para um novo paradigma de consumo, de utilização dos recursos. Claro, claro, claro. Eu acho que aqui tem havido, de facto, uma lacuna, sobretudo na educação básica dos mais pequeninos, de toda a sociedade, mas a começar pelos mais pequeninos. Faz mesmo falta a educação para os recursos naturais, para os recursos minerais. Sem dúvida, é por aí. Existe um longo caminho nesta descarbonização da economia. Necessita, como falámos, ter em conta toda esta cadeia de valores para que também exista uma transição justa e eficiente. E a caracterização dos recursos naturais e dos seus resíduos de extração e processamento. O papel de geocientistas, cientistas de várias áreas é vital para este futuro com maior conhecimento, mais circularidade, evitando estas perdas de valor e aumentando a eficiência destes recursos naturais, sem dúvida. Professor, eu deixo espaço para uma intervenção final e depois irei terminar este quinto episódio do Desconfinar a Geologia. Eu não tenho uma intervenção final, apenas dizer que foi um gosto estar à conversa com o Francisco sobre este tema. Naturalmente que muito ficou por dizer. É difícil não ter feedback do auditório, portanto provavelmente nem houve grandes questões, mas não puder ter essa intervenção, mas acho que foi um bom serão. Fica também gravado na nossa página de Facebook da GeoNature, portanto as pessoas que queiram voltar a ver esta gravação poderão fazer, portanto, e colocar também perguntas que nós tentaremos também responder. Muito obrigada. Portanto, eu agradeço pela participação da professora Maria Cristina Vila, pelo seu contributo para o aumento também do conhecimento desta área. Obrigado também aos nossos espectadores, espero que tenham gostado desta temática. Deixo também o convite para assistirem ao nosso próximo episódio, na próxima sexta, à mesma hora. Haverá um novo convidado para nos falar de outro tema dentro das ciências da Terra. Até para a semana e muita saúde. Muito obrigado, professora. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado.